Meu caro Marco António Costa, vice-presidente do PSD, minha cara Cecília Meireles, membro da Comissão Executiva do CDS, meu caro Vítor Mendes, presidente da Câmara de Ponte Lima e, portanto, quem nos recebe, maravilhosamente, como sempre, meu caro presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, presidente da Câmara Municipal de Valença, eu acho que as palmas são dos arcos. Meu caro Carlos Abreu Amorim, conhecemos há muitos anos, uma palavra de estima e de estímulo. Meu caro Abel Batista, conhecemos-nos também há muitos anos, uma palavra de muita confiança e de muita amizade. Meus caros presidentes de junta, de freguesia, minhas amigas e meus amigos. Como sabem, o Primeiro-Ministro, precisamente na função de Primeiro-Ministro, teve de partir para o Conselho Europeu, onde se espera que a União Europeia dê melhor imagem de si própria na resposta àquela que porventura é a maior tragédia humanitária que nos foi dado observar e ver na Europa, seguramente, desde a Segunda Grande Guerra. E, como o Primeiro-Ministro aqui vos disse, este êxodo, que foi em primeiro lugar, se estão lembrados, denunciado como voz tribunícia de uma verdade que estava a acontecer e poucos queriam ver, pelo Papa Bergoglio. Esta é uma crise humanitária de urgência. E a resposta a pessoas que fogem da guerra e a quem tudo foi tirado é uma resposta com urgência. Não é tempo para hesitar. Outra coisa diferente são questões de migrações do ponto de vista económico. Nós temos que tratar urgentemente dos refugiados de guerra, porque é essa a tradição portuguesa e é essa a dimensão valorativa da Europa. Se a Europa não tiver valores, de que é que vale? Dito isto, minhas amigas e meus amigos, queria começar por vos dizer que me compete, portanto, neste dia, fazer o fecho dos discursos em nome da coligação. Logo me havia de calhar isto em Ponte Lima. E queria, antes de tudo mais, salientar esse facto. Como sabem, no Alto Minho, os dois partidos que compõem esta coligação são altamente competitivos. Em circunstâncias normais, disputam voto a voto. Têm, porém, uma tradição de compromisso. Quando o interesse nacional justifica, sabem colocar acima de tudo o interesse de Portugal. E é por isso que numa terra tão maravilhosa como Ponte Lima, vila das mais antigas, que nunca quis ser cidade, porque a identidade está em ser vila das mais antigas e não cidade como outras, é possível PSD e CDS, que têm tanta força nestas terras, estarem aqui juntos por uma única razão, chama-se Portugal. E Portugal merece tudo. Minhas amigas e meus amigos, uma palavra sobre o passado que apenas é relevante porque as pessoas devem compreender como é que nós fomos chamados a governar o país. A casa estava a arder completamente. Nós recebemos a governação de Portugal em estado de emergência e com uma margem de manobra inexistente.
É relevante que as pessoas saibam e, quando alguns o querem fazer esquecer, lembrar apenas nessa medida que os socialistas trouxeram a Troika, pediram o resgate, assinaram um memorando e deixaram cá a recessão. Foi nada menos do que isto que nós tivemos que enfrentar. E tivemos que enfrentar uma redução significativa da nossa soberania, não como um caso inédito, mas pela terceira vez em democracia. E eu quero dizer-vos aqui, neste almoço da coligação, o que disse exatamente nesta sala em 2011. Eu farei tudo o que puder para que a terceira vez que foi preciso chamar o FMI e o FMI entrar em Portugal tenha sido a última vez. É, aliás, por isso que, à medida que nos aproximamos da data do ato eleitoral, é preciso dar aos que ainda não decidiram o seu voto argumentos relevantes para escolherem pela coligação, porque manifestamente a coligação apresenta um projeto mais credível, mais confiável e com mais futuro. E um desses argumentos tem a ver com a origem da crise em 2011. Como sabem, os socialistas aumentaram a dívida pública de 60% do PIB para 110% do PIB no espaço de 5 anos. E nós tivemos que aplicar o memorando que eles subscreveram com o Sindicato de Credores e fazê-lo de modo a ir reduzindo o déficit também para controlar a dívida. A pergunta interessante em relação às eleições de 4 de outubro é esta. Qual dos dois projetos, o da coligação ou o dos socialistas, é mais prudente, é mais rigoroso, é mais confiável em matéria de dívida pública? A resposta é simples. A coligação prevê a redução da dívida pública para 107% do PIB. O Partido Socialista coloca a dívida pública em 117% do PIB. 10 pontos acima. Quase 30 mil milhões de euros a mais, somando o que eles fazem à dívida com o que eles estimam no produto. Eu acho que nós já pagamos um preço caro demais pela dívida que eles deixaram para agora lhes autorizarmos outra vez a contração de mais dívida. Nunca se esqueçam, sobretudo os mais novos. Dívidas de hoje são impostos da amanhã. O descontrole da dívida é uma redução das oportunidades de futuro. A dívida é o que alguns gastam e não deviam para, no presente, ganhar eleições, sacrificando as próximas gerações, o longo prazo e o futuro. E é isso que não é aceitável. Esse género de política, a política dos que preferiam endividar-nos para ganhar eleições, sacrificando as próximas gerações, tem de terminar. Até por uma razão de justiça. É que as novas gerações que pagam a dívida nunca foram chamadas a votá-la ou a autorizá-la. Minhas amigas e meus amigos, do passado já sabemos, recebemos uma herança muito difícil, pela terceira vez em democracia, e se de nós depender,
seguramente a última vez. Não queremos cá nem mais resgates, nem mais memorandos, nem mais troicas, nem mais recessões. E queria dizer-vos o seguinte: foram os socialistas que criaram o problema, mas foram os portugueses que superaram o problema. E esta é a segunda matéria de que eu vos queria falar. Que foram eles que criaram o problema, todos sabem, à exceção deles próprios, que têm uma certa dificuldade em reconhecer. Mas o que eu acho mais extraordinário é que não se reconheça no principal partido da oposição o esforço extraordinário que os portugueses fizeram para ultrapassar o resgate e o ciclo da Troika. Nós conseguimos, como nação, Portugal está para a Europa como Ponte Lima para Portugal. Somos muito antigos. Somos o mais velho Estado-nação com fronteiras estáveis da Europa. Temos uma história e devemos estar à altura dessa história. Os portugueses não são desconhecidos em nenhuma parte do mundo. Os portugueses adaptam-se bem à globalização porque toda a vida tiveram uma tradição universalista. E o que esta velha nação, com todas as diferenças que são naturais em democracia, com muitos sacrifícios de muita gente, conseguiu, foi só isto: terminar o programa com a Troika no primeiro momento. Dizer-lhes, portanto, adeus. Na Grécia, por exemplo, acabam de lhes dizer, façam favor de entrar outra vez. Há uma grande diferença entre o caminho de Portugal e o caminho da Grécia. É que nós já terminámos o programa com a Troika. Nós já executámos o memorando. Nós só tivemos um resgate e mais nenhum. Nós já estamos em crescimento económico. Infelizmente, no caso da Grécia, vão para o terceiro resgate, a caminho de uma recessão, e ainda têm anos difíceis à sua frente. Eu acho, com todo o respeito pelas escolhas dos outros, que o caminho que os portugueses fizeram foi o caminho mais lúcido. E queria, por isso, sublinhar que nós terminámos o programa com a Troika no primeiro momento possível. Não tivemos segundo resgate. Não pedimos mais dinheiro. Não pedimos mais tempo. Não pedimos programa cautelar. Teremos a possibilidade de antecipar, e já antecipámos, o pagamento de empréstimos do FMI porque poupamos nos juros. Lembram-se das taxas de juro de Portugal a 12%, 14%, 16%? Isso é que é impagável. Hoje, Portugal, no curtíssimo prazo, tem taxas de juros negativas. E no médio e longo prazo tem taxas de juros abaixo de 3%. Ou até na casa dos 2%. Faz toda a diferença. Foi o caminho que os portugueses andaram. Foi a credibilidade que nós recuperamos. Nós conseguimos tudo isto, mas o mais importante é que a partir do início de 2013 os portugueses conseguiram também dar a volta, não apenas à questão financeira e à credibilidade externa, mas também e sobretudo à situação económica. Nós temos neste momento os melhores indicadores de confiança na economia portuguesa: consumidores desde 2001, empreendedores desde 2008. Ou seja, há 14 anos que os consumidores não tinham tanta confiança no momento económico em Portugal. E há 7 anos que os empresários não tinham tanta confiança no momento económico de Portugal. Como vocês sabem muito bem, confiança atrai confiança. E a desconfiança é devastadora para as economias. A confiança demora muitos anos a construir, mas pode ser destruída num dia. E isso é outra coisa que nós devemos dizer aos eleitores. Eles não precisam de concordar com tudo o que fizemos. Eles não precisam de concordar com tudo o que propomos. É preciso fazer, como muitas vezes na vida, um balanço, prós e contras, das opções principais. Connosco não há risco de voltar ao passado.
connosco há uma garantia de estabilidade política que é a condição da confiança. E a confiança é a condição do crescimento. E o crescimento é a condição da criação de emprego. E assim como a confiança é mais elevada desde 2001 e desde 2008, se estivermos a falar respectivamente de consumidores e de empresários, nós já estamos em crescimento económico, 1,5%. A recessão ficou lá para trás há 7 trimestres. Só mesmo quem esteja completamente cego do ponto de vista político ou não tenha adesão à realidade é que não percebe o que é que está a acontecer de transformação na economia portuguesa. A situação da economia portuguesa não é a ideal, mas não tem comparação com o que era há 2 anos atrás. E um político que negue isto está a negar a realidade. Nós nunca negamos os factos da recessão. Sempre explicámos que com o resgate daquela dimensão de 78 mil milhões de euros não haveria nenhuma economia que no dia seguinte estivesse a florescer. Agora, é triste ver que outros negam os factos do crescimento. Quando o país cresce, isso é bom para todos. Não é para o governo ou para a oposição, é bom para o país. Quando o país está a crescer, está a criar emprego, tem mais confiança, exporta mais e investe mais, isso são bons sinais. Aliás, são bons sinais que deviam ser saudados como tal por quem se propõe governar. Seja quem for. Mas dizia-vos, confiança nos níveis mais elevados, crescimento desde há 7 trimestres, e é bom que se saiba que nós aqui na coligação não achamos que os empregos ou o crescimento económico sejam criados, ou seja, suscitado por decretos do governo ou por outdoors na rua. Quem faz o crescimento económico e quem cria emprego são as empresas. Como qualquer pessoa meridianamente sensata sabe. As empresas confiam, investem, criam emprego. As empresas não confiam, não investem e vão criar emprego para outros países. Ou então vão demorar a investir uns anos. É isso que também está em causa no dia 4 de outubro. Nós podemos acelerar o crescimento e acelerar a criação de emprego. Na estimativa da coligação, Portugal poderá crescer nos próximos 4 anos 2 a 3% por ano. Claramente acima da média europeia e claramente acima do ponto em que estamos agora, 1,5%. Se não houver estabilidade, se não houver confiança, se o país voltar a políticas que nos causaram uma ruína, podem ter a certeza que, evidentemente, o crescimento não cresce, o emprego não melhora e o investimento espera. É assim em todo lado, em economia aberta. E nós temos que saber dizer isto às pessoas. Nós podemos, como país, economicamente, voar mais alto depois de tempos muito difíceis. Já estão aí os indicadores que o provam. A economia a crescer, o emprego a melhorar, as exportações a bater recordes, o investimento a disparar, a confiança muito elevada. Não arrisquem tudo isto, que é o mais importante, para embarcar em aventuras ou em instabilidades. É só isto que nós temos que ser capazes de dizer para 4 de outubro. Gostava também de vos dizer que os próximos 4 anos, se houver confiança, se houver estabilidade, são anos de recuperação de rendimentos. A recuperação de rendimentos é possível se nós soubermos conciliar 2 políticas que o Partido Socialista gosta de apresentar como antagónicas, mas curiosamente são a condição uma da outra. Com uma mão, a vontade política de recuperar os rendimentos dos funcionários públicos, de garantir a integridade das reformas e das pensões aos idosos, de moderar os impostos tanto sobre o trabalho como sobre as empresas. Com a outra mão, manter a prudência orçamental para poder fazer tudo isto. Nós garantimos
o equilíbrio entre recuperar rendimentos e poder fazê-lo porque passa em Bruxelas. Porque não nos devolvem as contas. Porque temos o déficit abaixo de 3%. É por isso que podemos baixar o IRS. É por isso que podemos continuar a descida do IRC. É por isso que podemos recuperar, ano após ano, os salários da função pública. É por isso que podemos garantir aos aposentados a integridade das suas pensões de reforma. Quem põe o déficit acima de 3%, bem pode prometer, mas não pode fazer. Nós vivemos no euro. Há regras europeias. Há controlos orçamentais precoces e depois da execução. E, portanto, não há, neste momento, não há nesta matéria hesitações ou equívocos que possam prevalecer. Recuperação de rendimentos e uma aposta forte nas políticas sociais. Fizemo-lo quando era mais difícil e mais necessário. Agora que tanto se discute a questão das pensões mínimas e das pensões sociais, há duas coisas que eu gostava de lembrar hoje aqui. Quando se discute porque é que o Partido Socialista quer cortar nas pensões sociais, é bom lembrar que foi com este governo que essas pensões passaram os 200 euros, de tão magras que são. Porque no tempo dos socialistas estavam congeladas. E agora que se discute porque é que o Partido Socialista quer cortar nas pensões mínimas, é bom lembrar ao 1 milhão de pensionistas com reformas mais baixas que nós, apesar da Troika, sempre fizemos questão de atualizar, ou seja, aumentar as pensões mínimas, as pensões sociais e as pensões rurais. E o Partido Socialista, ainda a Troika não estava cá, já as tinha congelado. Há uma grande diferença de sensibilidade social. Minhas amigas e meus amigos, não se esqueçam de um ponto fulcral. Um Estado com boas contas tem margem de manobra para ser eficaz e generoso na política social. Um Estado falido não tem dinheiro para melhorar as políticas sociais. E, portanto, a maior ameaça sobre o Estado Social é o Estado falido. O melhor serviço que se pode fazer ao Estado Social é livrar Portugal da falência do Estado. E nós ganhamos o direito de, nos próximos 4 anos, para além de acudir à emergência, poder concentrar o nosso esforço nas políticas sociais. É por isso que eu tenho dito, a próxima legislatura ou é social ou não será. E, sobretudo, apostar em colaboração com as autarquias, que têm proximidade. Em colaboração com as instituições particulares de solidariedade social, a quem nós estamos agradecidos, de quem não desconfiamos e em relação aos quais não temos preconceito, pelo bem que fazem a tanta gente todos os dias. Nós queremos apostar no desenvolvimento social. A responsabilidade da política social é do Estado, mas o Estado não é o único obreiro no terreno da política social. Essa é que é a diferença. Nós preferimos contratualizar com IPSS e com misericórdias que há décadas, e às vezes há séculos, estão no terreno a dar teto a quem não tem onde dormir, a dar uma refeição a quem não pode pagar 2 refeições por dia, a dar companhia e tratamentos de saúde aos idosos, a guardar as crianças enquanto mães e pais trabalham, a ajudar os deficientes. São 500 mil de portugueses que estão à guarda das instituições particulares de solidariedade social. E nós vemos alguns partidos ainda terem a arrogância de se porem com considerações negativas e preconceitos ideológicos em relação às IPSS e às misericórdias. Portugal deve-lhes imenso. Eu sublinho este ponto porque bem sabeis aqui no Norte o trabalho que é feito, freguesia a freguesia, lugar a lugar,
por tanta gente e por tanta gente voluntária também. E quanto emprego é criado na economia social. Minhas amigas e meus amigos, falei-vos do passado, falei-vos do presente, falei-vos do futuro. É muito importante a nossa mobilização no Alto Minho. É muito importante que nós mantenhamos o número de deputados que elegemos por Viana do Castelo em 2011. Isto significa que o nosso objetivo é eleger 4 dos 6 deputados no Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, e eu garanto-vos que é mais possível do que impossível. E que aqueles que julgavam que nós não conseguiríamos podem estar à beira de se enganar. Não deixem de assinalar, junto dos cidadãos que têm dúvidas, os nossos esclarecimentos. Dos que têm críticas, saber, perceber que, na verdade, o tempo da recessão foi tão duro que as pessoas, sabendo que não é da nossa responsabilidade, em todo o caso, ainda há feridas. E são feridas que nós temos que saber sarar. Integrando e incluindo todas elas e todos eles, os que têm dúvidas e têm reservas, nesta campanha, por 4 anos que serão evidentemente melhores, precisamente porque Portugal conseguiu livrar-se do pesadelo que os socialistas cá deixaram. Eu terminaria com uma palavra especial a uma pessoa com quem trabalho todos os dias no âmbito da diplomacia económica, o Luís Campos Ferreira, vosso conterrâneo, não exatamente de Ponte Lima, mas aqui perto. E queria pedir-vos essa mobilização. Não se esqueçam, por um voto se ganha, por um voto se perde. Nós temos que conseguir eleger os 4 deputados que já temos em Viana. E é possível, mas para isso é preciso falar com toda a gente. É preciso falar com humildade, sem julgamento, sem arrogância, com naturalidade. Explicando isto com que eu queria terminar. Os socialistas criaram o problema. Os portugueses resolveram o problema. Este governo e esta maioria criaram condições para uma economia a crescer e a criar emprego. Não interrompam esse futuro. Muito obrigado a todos. Viva o Alto Minho! Viva Portugal sempre! E viva a muito nobre vila de Ponte Lima!